Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje, mais o acompanhamento mensal do fundo BTLG11. Aqui alguns indicadores que a gente já sabe, mas só para reforçar, fundo gigantesco, mais de 4 bi. O valor da sua cota patrimonial se encontra em R$ 104,21 e o valor da sua cota a mercado R$ 99,94. Esse fundo tem um dividend yield de 9,4% e entregou um rendimento de 78 centavos por cota. São 34 imóveis e um prazo médio de 5 anos dos seus contratos, uma vacância física de 1,9 e são aproximadamente 394 mil investidores. Mensagem aos investidores, então aqui na introdução ele fala que o BTLG atualmente conta com 34 imóveis, 3 desses em processo de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados, dos quais 90% estão localizados na cidade de São Paulo. A vacância financeira do portfólio é de 1,9%, muito baixa. Já falando de resultado, em julho de 2025, o BTLG distribuiu 78 centavos por cota, um dividend yield de 9,4%. Isso anualizado, claro. No mês, não houve variações relevantes nas linhas de receitas e despesas, que se mantiveram em linha com o mês anterior. Já em questão do comercial, ele fala que no âmbito comercial, o fundo concluiu mais uma revisão contratual do ativo BTLG Jundiaí, correspondente a aproximadamente 10% da ABL do imóvel. A renegociação resultou em um aumento de 31% no valor do aluguel. Com esse novo revisional, cerca de 80% da ABL do ativo já foi renegociada, com um ganho médio de 20%, então o que é muito bom. E aqui ele fala sobre a reavaliação patrimonial, né? A reavaliação dos ativos, dos galpões logísticos, que ele teve um ganho aí, mas mais para frente eu vou explicar com mais detalhes. Sobre o desinvestimento, ele fala que conforme o fato relevante divulgado em julho de 2025, o fundo recebeu 13,9 milhões referente à primeira parcela da venda do ativo BTLG Campinas. O lucro gerado com esse recebimento foi equivalente a 10 centavos por cota e será contabilizado na competência de julho. Ainda permanece em aberto o valor de 16,4 milhões referente à parcela remanescente, com previsão de recebimento até o último trimestre de 2025. Aqui ele fala um pouco sobre a 14ª emissão, que ocorreu a primeira liquidação em julho, né? Tem um montante total aí de 127,5 milhões na operação do SARI e tal, que a gente já tá careca de saber, ele vai incorporar ali o SARI 11, né? A composição do resultado por cota, a gente vê aqui, histórico de resultado e previsibilidade futura. Então ele tem um guidance aí de 77 centavos o mínimo e 83 centavos o máximo. Porém ele vem pagando 78 centavos, bem tranquilo aí. Então aqui a DRE, a demonstração de resultados, a gente vê aqui que esse fundo de fato, ele tem um resultado de 73 centavos, porém ele paga 78 centavos, ele tem uma reserva acumulada aí de 53 centavos. Lembrando, galera, é um problema isso? Não, porque ele sempre vem reciclando o seu portfólio. E devido ao lucro projetado com algumas vendas em curso, que são aqueles 3 imóveis, ele ainda vai faturar 33 centavos por cota, então tá bem tranquilo aqui. Falando em questão da carteira, muita gente não sabe analisar, olhar isso daqui e ver o que de fato significa, né? Receita de locação e o valor patrimonial. Aqui é a porcentagem que o galpão logístico representa de ambas as partes. Por exemplo, da receita total do fundo, de 100% da receita do fundo, o BTLG Louveira tem uma representação ali de 11%, já pelo valor patrimonial, 10%, e assim sucessivamente em cada galpão logístico. A gente vê aqui o vencimento dos contratos, 2025, 5% apenas, já falando de revisional, 2025 para esse ano, 16%. Então, seguimos de olho. Aqui nos meses de reajustes, de agosto até dezembro, dá um total aqui de 28%, ajuda bastante aí a receita do fundo. Geografia, né, onde ele tem os seus galpões logísticos, a gente sabe que 90% deles estão localizados aqui na Grande São Paulo. Indexador, né, na porcentagem da receita, quase 100% IPCA, tem 3% aí de IGPM.
Inquilinos por setor, a gente vê dos mais variáveis e diversificados. Tipologia dos contratos, ele tem bastante contrato típico, porque os galpões logísticos são excelentes, né? Bem localizados e tal, então não precisa ter aquele contrato mais longo, com uma amarração maior. 35% atípico, perfil dos ativos. Ele tem 95% dos ativos em logística, 4% em industrial e 1% em varejo. A gente vê o tipo de multa e tal, vacância bem baixa, liquidez não precisa nem falar, né? O caixa aqui tá bem tranquilo, ainda sobra dinheiro, então muito bom. Aqui ele fala sobre a reavaliação dos ativos, que teve no total, um impacto positivo, né? Uma valorização aí de 3,32% em relação a junho de 2024. E a gente pode ver os imóveis em questão da valorização aqui também, né? Os que se desvalorizaram foi o BTLG Cabreúva e o BTLG Cotia. De resto, todos se valorizaram. E aí deu um total de 3,32% de valorização. Histórico de vendas, como eu falei para vocês, ele recicla muito, né? O portfólio, ele compra bastante, vende bastante. A gente vê aqui 27% maior que o valor de laudo, então ele vem vendendo sempre acima ali do que de fato o galpão logístico vale, o que é muito bom, né? Dá um lucro, um cap rate gigantesco. Evolução dos indicadores, a gente vê aqui a distribuição média, 78 centavos, evolução da ADTV, número de cotistas, segue ganhando cotista, né? Ganhou bastante, inclusive. Rentabilidade do fundo, não precisa nem falar, né? Ganha do CDI, Ibovespa e do IFIX. Aí que os ativos, né? A gente vê ativos BTLG em São Paulo, num raio de 60 quilômetros. A porcentagem da receita por localização, 32% num raio de até 30 quilômetros de São Paulo, 40% 60, 17% SP mais 100 quilômetros, né? Ou seja, mais que 100 quilômetros de São Paulo, e 11% apenas em outras regiões. Portfólio atual do fundo, a gente vê que sempre está perto ali de rodovias e tal, então não tem nem o que falar, né? E aqui são os portfólios, os imóveis, né, em processo de venda. BTLG Campinas, o Guarulhos e o Camaçari, na Bahia. Resumo dos ativos. Aqui a gente pode ver o ativo, o estado, a cidade, a ABL, participação, vacância do ativo. A gente vê que são excelentes ativos, né? Vacância muito baixa em todos. Somente esse aqui em Cabreúva, que tem 33% de vacância, mas também não assusta, né? São os locatários, a gente pode ver, e a porcentagem da receita. Aqui o top locatários, a gente vê aqui que são bastante conhecidos, né? Açaí, BRF, Mercado Livre, Ambev, Unilever, entre outros, Coca-Cola. Cronograma, aqui a gente vê o balanço, o passivo do fundo, a alavancagem, né? Mas bem tranquilo, 2,9% de alavancagem, quase nada. O fundo tem caixa suficiente para pagar. Aqui a gente vê as parcelas a receber, as aquisições que ele fez também, né? Que tem ali a pagar. A alavancagem é bem baixinha, 2,9, né? Quase nada. E a taxa também bem baixa. IPCA mais 5,9, mais 5,9,2. Então, bem, bem tranquilo esse fundo aqui, né, galera? Questão de alavancagem e tal. Cotação histórica e volume mensal, não tem nem o que falar. Rentabilidade também não. A gente sabe que em 33 meses ele só perde ali pro Ibovespa e pro CDI líquido. Mas ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, ele ganha de todos esses índices. Então, basicamente é isso, galera. Qualquer novidade eu trago para vocês. Fundo segue com uma pequena alavancagem, 2,9%, alavancagem irrisória. Está em processo de venda em 3 galpões logísticos, como eu disse ali no meio do vídeo. Vamos esperar a conclusão. O lucro projetado é de 33 centavos por cota e ele tem um lucro hoje de 55 centavos por cota, ali guardado no caixa, né? Aquele lucro não distribuído acumulado. Então seguimos aguardando a conclusão desses imóveis para aumentar esse lucro acumulado do fundo. Seguimos de olho, qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e